Encardi no pé dele. Ele estava sempre em casa, que a gente morava no sítio. E ele falou para minha mãe, não, então eu vou batizar essa menina que eu quero ficar longe do sangue dela. E eu me lembro que no dia que batizava, aí falando dos irmãos contar a história, eu lembrei. Ele chamava os candidatos que se batizaram para dar uma palavra. E aí ele chamou um irmãozinho da roça, a gente também era da roça. E o irmãozinho falou com muita dificuldade, tadinho, não sabia nem onde pôr a cara, sabe aquelas pessoas que têm aquela dificuldade de falar? E aí duas mocinhas começaram a dar risada dele. Aí ele agradeceu tudo a hora com o irmão, aí ele falou assim, agora vem as duas aqui falar. Ei, a gente tem vergonha, mas você não tem vergonha de dar risada do irmão. Então tem que estar sempre preparado, né? Agora, você vai dar risada do outro e você não sabe fazer melhor? É difícil, né, amados? Eu nunca me esqueci do jeitão dele, sabe? Nunca mais a gente viu as meninas dando risada. Elas eram filhas de crente, estava sempre por ali. Mas, ó, ele curou as irmãs. Então, amados, hoje nós vamos falar sobre soberba. Essa mensagem está no meu coração já faz um tempo. Então vamos falar sobre soberba e a soberba do rei Nabucodonosor. Então é no livro de Daniel, no capítulo 4. E nós vamos vendo, porque é muita coisa para ler se for ler tudo. Aí, vamos ver. Nós vamos ler a primeira parte. No capítulo 4, no verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. E os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei e disse, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos seus inimigos. O rei tinha tido um sonho, amados, e ele era uma pessoa extremamente soberba. Aí ele sonhou com uma árvore grande, como eu disse, não vamos ler muito, porque é muita coisa, né? Aí, no versículo 20, fala sobre o sonho, como era o sonho. A árvore que viste, que cresceu, ele sonhou com uma árvore muito grande, que cresceu, que tinha muitas folhas, que tinha muitos ramos, e os pássaros faziam ninho sobre ela. E aí Daniel dá a interpretação. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, na qual para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Aí Daniel diz para ele, esta árvore és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um anjo, um santo que descia do céu e dizia, cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo
que virá ao rei meu senhor. A saber, lançar-te-ão dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer ervas como os bois, será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Só até aqui por enquanto, amados. Que coisa tremenda, né, amados? Que coisa tremenda, né? Um homem que chegou ao trono para governar, né? Já era uma postura tão linda, né? Todo mundo chega, se prostra diante do rei, bate continência, faz a reverência. Não precisava de uma soberba tão grande, né? E ele ficava naquela soberba, naquela coisa, se sentindo a última Coca-Cola do deserto, né? E o Senhor o avisou, olha só a longanimidade do Senhor Deus. Deus podia ter falado para o anjo, vai lá, já dá logo uns catiripapos na orelha dele, né? E já bota ele no pasto. Não, o Senhor esperou ainda 1 ano. 1 ano se passou, ele teria chance de ter abaixado a bola, de ter se convertido, mas ele não o fez. Aí um dia, aí Daniel continua, né, no 26. E quanto ao que foi falado, que deixa sem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, pois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e deixar as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. Depois, ninguém pode falar que não teve chance, né, amados? Esses tempos eu ouvi uma pessoa falando que, mas parece que os inimigos não vão para o fundo do poço. Aí a outra pessoa falou, não, eles vão sim, é que não tem internet no fundo do poço. Então eles não estão postando, eles estão sim em tribulação, né? Mas um dia chega o acerto de contas, né? Como Herodes, ele vestia as suas vestes brilhantes e o sol batia nas vestes dele, que era de prata, e ele brilhava, e ele andava na sacada do palácio, todo pomposo, né? Aí o povo começou a gritar, fala como Deus, e ele, agora sim, né? Se eu falo como Deus, e Deus não está aqui, eu recebo a glória dele, né? E aí foi tocado e morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. A glória não é do homem, a glória não é da mulher, a glória não é do rei, né, amados? A glória é do Todo-Poderoso. E Daniel fala para ele, aceita o meu conselho, ó rei, deixa os teus pecados, deixa a tua iniquidade, né, para que se prolongue a tua paz. Mas não, aí depois de 1 ano, todas essas coisas, no 28, vieram sobre ti, ó rei, porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, aí falou o rei e disse, porventura não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha o tamanho da soberba do cara. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino
e te lançarão de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens e comia a erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas de águia, e as suas unhas como as aves. Que coisa terrível, né, amados? Então, a medicina fala que tem um negócio aqui chamado, eu até anoto, porque quando eu leio uma mensagem, eu começo a degustar ela, eu anoto alguma coisa, e eu tenho aqui anotado, deixa eu ver. A medicina chama de boantropia ou licantropia. Licantropia é o cara que vira lobo, né? Boantropia é um transtorno psicológico em que o paciente acredita ser uma vaca ou um boi. E os historiadores acreditam que ele foi acometido disso, né, com permissão de Deus, e passou a acreditar que ele era um bicho, né? E o reinado dele durou 43 anos e ele ainda morreu de morte natural. Mas antes disso, ele teve que ficar com os animais. Eu imagino, porque os animais, eles têm o coração tão purinho, né? A vaquinha deve ter falado, mas que estrupice é esse aí? Tá comendo aqui no meio de nós, né? Rapaz, é homem, um lobisomem, é uma assombração, é o quê? Né? Mas ele teve que ficar 7 anos para reconhecer o senhorio de Deus, para reconhecer que tem alguém maravilhoso, grande, e todo poder e majestade é dele, né? Glória a Deus. Aí, no 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Olha que coisa gloriosa! Deu uma mudada no cenário aí, né? Do nosso amigo, né? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória maior do que nunca. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na... Ele manda Jonas ir para um lugar. E será que Jonas não conhecia direito Deus? Para acreditar que ele poderia fugir da presença de Deus, né? E aí ele vai lá para o navio, e o coitado do homem, do capitão do navio, que não tinha nada a ver com a confusão dele, com a fuga dele de Deus, ele lasca com a vida do homem, né? E aí vem aquela grande tempestade, aquelas coisas, e ele é capaz de pensar que ele poderia fugir da presença de Deus. E aí, amados, para concluir, ou Deus, né? Ele pode mandar qualquer um para o pasto,
Ele pode mandar qualquer um para o ventre do peixe. E a pior parte, ele pode lançar no inferno. Porque a pior parte é o homem estar aqui, ter chance de aceitar o Senhor Jesus, ter chance de reconhecer a soberania de Deus e não fazer. E o Nabucodonosor, graças a Deus, ele deu sorte ainda de ter essa experiência com os animais, que Deus poderia ter fulminado ele, como no caso de Herodes, que Herodes devia ser muito mais desgraçado que ele, né? Que aí ele não teve a chance de 1 ano, não. O negócio foi rápido, né? As vestes reais dele não ficou bem com os bichos que comia ele, né? Que coisa, né? Aí, amados, eu fico pensando na longanimidade de Deus. Aí ele pega, põe Jonas na barriga do peixe, fala para o peixe lançar ele lá. Depois, Jonas se acha no direito de ficar murmurando. É difícil, né, amados? Quando a pessoa é difícil, né? E aí o Senhor pega e fala para ele anunciar, fazer de tudo. Ele vai e Deus faz a obra. Porque ele foi mal-humorado, né? Ele foi anunciar, mas torcendo que Deus metesse fogo e queimasse todos eles, né? Igual na nossa ira, né? Tem dia que a gente tem vontade que Deus pega o inimigo da gente, põe numa frigideira grande assim, ó, e frita na nossa frente, né? Ou é só eu que penso assim, na hora da ira? Mas o Senhor é longânimo, né? Ele vai lá conversar com Jonas e ensina Jonas, tem paciência com Jonas. Jonas se deita e Deus manda uma borboleira nascer, faz sombra na cabeça dele e aí ele fica feliz da vida. Só que, aonde ele estava? Na montanha, esperando o Senhor meter fogo do céu em Nínive, porque ele não creu nem na mensagem que ele pregou. Olha a paciência que Deus tem com esse povo. Misericórdia, né? E esse aqui não era rei, não era ímpio, era profeta de Deus. Que dificuldade que o Senhor tem para arrumar um profeta que leve a sério a sua palavra, né, amados? Aí o que acontece? E ele fica rabugento, e ele fica esperando, aí o Senhor manda o bichinho cortar. Olha a paciência de Deus, gente, né? Se fosse um de nós, amados, eu vou falar por mim, eu não posso falar pelos outros, né? A hora que ele tinha desviado do navio de Tarse lá, eu pessoalmente pegar ele assim pelo colarinho, sabe? E dar para um peixinho bem faminto comer, né? Já que você quer fugir da minha presença, seu vacilão, vai aí, cabeção, né? Mas não, Deus fez tudo perfeito, né? O peixe não digeriu ele conseguiu respirar na barriga do peixe, tudo milagrosamente, né? E com aquela soberba no coração, com aquele desejo de vingança, apesar que o povo de Nínive não era santo não, né? Mas eles se arrependeram e o rei pediu até que deixasse os animais de jejum para mover o coração de Deus, né? E aí o Senhor manda o bichinho cortar lá a sombra da cabeça dele, aí ele fica macho de novo. Ai, mas como pode? O Senhor fala, você está com dó? Você está revoltado por causa dessa plantinha que nasceu de manhã e de tarde morre? E você não está preocupado com esse pessoal todo? Com esse monte de gente que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? Né? E o Senhor teve misericórdia daquele povo. E o Senhor teve misericórdia de Jonas também. Né? E o Nabucodonosor, deixa eu ver aonde que está. Aonde que está que ele fala, é o 37, né? Que fala, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque
todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amados, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Eu me lembro, amados, de um testemunho que foi contado na congregação. Uma irmã era muito fiel a Deus e o marido não queria de jeito nenhum que ela fosse para a igreja. E ele agredia a serva de Deus quando chegava dos cultos. Ela sabia, trazia aquela palavra tão bendita no coração, e de vez em quando Deus mandava o recado, falava, leva o meu recado lá na tua casa. E aí ela chegava e falava, ó, Deus mandou falar. Ah, Deus mandou falar? Catava ela pro cabelo, esfregava a cara na parede, fala pro teu Deus o que eu faço com a filhinha dele, olha. Fala para ele o que eu faço com a filhinha dele. Você que não para de ir naquela igreja não, senão você vai ver o que eu faço com você. Aí, quando foi um dia, ela foi muito atribulada, muito triste. Igual quando meu filho estava preso, tinha dia que eu ia na igreja, eu tinha vontade, quando os irmãos começavam a ir embora, eu tinha vontade de me esconder, os bancos eram assim também. Eu tinha vontade de me esconder embaixo de um banco daquele e esperar o próximo culto. Só para ver o que o Senhor tinha para falar comigo da próxima vez. E eu sabia que eu ia sair de lá e eu ia enfrentar cada tribulação, cada Judas, cada coisa que, meu Deus do céu, aquele meu netinho que veio comigo ontem era nenezinho. Eu levava ele comigo para a igreja. E aí, a hora que eu chegava em casa para entregar o meu neto, o meu coração sangrava, porque a mãe estava drogada. E eu sabia que às vezes não ia ser trocada a fralda dele. E não ia ser dada uma mamadeira para ele. Porque muitas vezes eu deixava a Monique no serviço. E eu ia para lá de manhã e sentava no portão. E eu escutava ele falar, mamãe, quero mamar. Ela falava, você quer apanhar de novo? Então quer dizer que ele já tinha apanhado porque ele queria mamar. E a gente levava o leite, a gente levava todas as coisinhas. É muito triste, né, amados? É muito triste. Então, teve fase na minha vida. Agora também não está fácil, mas já teve fase muito pior. E se eu estou aqui, foi porque o Senhor me sustentou, né? Voltando ao testemunho dessa irmã, a irmã teve um dia que chegou, estava no limite dela, e ela falou para o Senhor, Senhor, recolhe a tua filha, me põe num descanso. Aquele homem não tem mais jeito. Dali a pouco o servo de Deus que estava no púlpito foi usado, falou assim, hoje Deus manda te dizer, serva de Deus, que o teu algoz não vai mais pôr a mão em você. Ele é muito valente e forte. Eu tenho um mosquitinho na terra chamada Aedes aegypti. E ele, para mostrar que ele não é forte, esse mosquitinho vai ter com ele essa semana. E aí ele foi pescar, o mosquitinho foi lá, era dengue hemorrágica, chegou em óbito já no hospital. Não deu nem tempo, os órgãos dele já estavam tudo sangrando, tudo lascado. Então, amados, não tem soberba que o Senhor não abate, né? Não tem soberba que o Senhor não abate. Eu lembro que um dia a palavra veio também, num dia de muita angústia, e eu esperando que o Senhor ia falar assim, olha, eu vou abrir as portas, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E Deus fala assim, olha, filha, não é tempo ainda. Eu vou apertar mais um pouco. E aí o Senhor abriu a minha visão e eu comecei a ver uma terra sendo preparada para plantio, tratores removendo raízes de árvore para cima, e aquela terra vermelha, aqueles homens tombando a terra, e Deus me deu o discernimento que era
Ainda estava na preparação da terra, não tinha nem plantado a semente ainda para nascer. Então, a minha luta foi grande, foi muito grande. Eu fui para as penitenciárias da vida, eu fui muito humilhada por muitas pessoas. Satanás saía de um e entrava no outro. E para entregar o meu netinho, eu tinha 2 hérnias, porque eu fiz muitas cirurgias. Eu tinha 2 hérnias na barriga e eu entrava na penitenciária com um laudo médico para poder entrar de cinta. Toda vez tinha que levar esse laudo. A cinta passava no raio-x, depois eles devolviam a cinta para eu poder. E como que eu ia assumir uma criança pequena, com 2 hérnias, né? Era muito difícil, amado. Era muito difícil ter que entregar aquela criança de volta. E eu não tinha direção de Deus para ficar, nem para brigar, nem para ficar com ele. Porque se Deus não der direção, o Filho de Deus, ele tem que ser guiado pelo Senhor. Porque senão você não pode nem orar mais, amado. Deus vai falar, eu não te dei direção para você fazer. Então você tem que aguentar firme. Aguenta firme. Põe a armadura de Deus, dá o lombo e aguenta firme. Quando o meu filho fez aquela cirurgia enorme, que parecia que estava tudo já fora de perigo, teve uma dúvida lá, que ele ia voltar para a mesa cirúrgica. E que o tanto de sangue que ele tinha perdido, com toda a tribulação que tinha passado, ainda estava em jejum depois da cirurgia. E aí eu falei, ai Senhor, misericórdia. Amados, não tem soberba quando a gente está passando uma prova, principalmente com os filhos. Porque é muito melhor bater no rosto da gente do que maltratar um filho. Eu nunca tinha dado uma carteirada em ninguém, que eu tenho a capelania federal. Eu nunca tinha dado uma carteirada em ninguém. Aquele dia eu fui obrigada a dar na moça. Uma das chefinhas da Santa Casa. Eu fui lá para saber dela o resultado da tomografia e ela começou a dificultar. E o meu filho lá, definhando, amarelo, não podia tomar água, em jejum. Aí eu comecei a ficar em espírito de oração e orar. E aí o Senhor me lembrou da minha carteirinha de capelã federal. Eu tirei e falei para ela, olha, até agora eu falei como a mãe do paciente, agora eu estou falando como capelã federal que sou. Você resolve esse problema ou você me chama o provedor do hospital? Ai, mas eu falei, chama ele, por favor. Anota o número da minha carteirinha, leva para ele, porque nos Estados Unidos, essa carteira, a gente pode até dar voz de prisão. Aqui no Brasil não é assim. Mas a gente tem alguns direitos. Então, você me chama o provedor. Ela correu, resolveu o problema, saiu com o resultado da tomografia e eu voltando para o quarto. Porque aí ia ser liberado pelo menos gelatina para o meu filho. E aí aquela mistura de gratidão, com medo, com angústia. E eu estou voltando, aquele pedreiro deve ter pensado, essa mulher é louca. E eu estou voltando naquele corredorzão e falando, oh Senhor, Tu és tudo na minha vida, Senhor. E eu consagrei os meus filhos desde o meu ventre. Eles são teus, Senhor. Não dá esse gosto de Satanás levar o meu filho. Não deixa ele pôr o dedo no meu filho. E eu estou indo, agradecendo e ao mesmo tempo com medo. E eu falava para o Senhor, eu não posso esconder nada do Senhor. Eu não posso disfarçar nada, Senhor. Que eu estou indo daquele jeito, esvaído em lágrimas. Um pedreiro sai assim no corredor, deu bem de frente comigo. E eu continuei orando e fui. Chegou no quarto, estava todo mundo se mexendo.
porque falaram que a mãe do paciente ia falar com o provedor. E o Senhor pôs fim naquela agonia. Aí começaram já a dar alimentação para o meu filho e ele começou a se recuperar. Mas, amados, a gente não pode ter soberba. Porque aonde a gente for, se você chegar carregado de soberba, o Senhor tira as mãos dele. E a gente se vira. E aí a gente vai ter que se virar até com mosquitinho Aedes aegypti, que matou aquele homem valentão, que batia na filha de Deus, que arrastava o rosto dela na parede e falava: eu quero ver o teu Deus te livrar da minha mão. E o Nabucodonosor teve a sorte de ter um encontro com Cristo, de ter um encontro com Deus, né? Que naquela época ainda não era Cristo, era o papai. Então, e se converteu e ele mesmo falou, né? Que ele pode humilhar aos que andam na soberba. Ele aprendeu a lição, né, amados? Então, o Senhor Jesus, ele quer que nós aguentamos firme. Lá em Efésios fala da armadura de Deus, para a gente vestir a armadura, para a gente vestir o capacete da salvação, a espada de espírito, que é a palavra, e a gente aguentar, e a gente suportar. Porque do mesmo jeito que levanta aquele vento, igual levantou o Euroaquilão, quando Paulo estava viajando no navio para a ilha de Malta. Levantou um vento chamado Euroaquilão e chicoteava o navio. E foi 14 dias e 14 noites, né? Mas o Senhor falou para Paulo: não vai perder ninguém. O navio não vai salvar, mas não vai perder ninguém. Da mesma forma que se levanta um Euroaquilão na nossa vida, ele pode terminar a qualquer momento. Glória a Deus, né, amados? E o Senhor Jesus nos deu a graça de passar, e eu vi aquela terra sendo mexida, aquelas raízes viradas para cima, e eu sabia que ainda não era tempo nem de plantar a semente. Imagina ver nascer e dar fruto. Foi longe, mas naquela trajetória, eu não sei o que Deus fez. Eu passei Natal, eu passei Ano Novo, eu passei Dia das Mães, eu passei Dia da Criança, eu passei Dia dos Pais, mas eu pregava lá. A hora que eu saía lá fora, eu olhava e eu falava: Senhor, o Senhor é na minha vida mesmo. O Senhor sustenta essa formiguinha. Porque é só pelo Senhor que eu estava valente lá, pregando a tua palavra. Eu sempre falo que quando eu estou mal, eu quero pregar, porque eu recebo aquela adrenalina do céu e eu passo dias com aquela unção, lembrando das coisas que eu preguei. O meu netinho fala: vó, você gosta de ouvir você pregar, né? Que eu tenho uns vídeos no meu canal e eu boto eu pregando e eu falo: ô Senhor, foi eu mesmo que falei isso. Pelo teu Santo Espírito, né? Então eu falei para ele ainda, falei: filho, o pregador tem que gostar de se ouvir pregando, porque se ele mesmo não se aprovar, ele lascou. Né, pastor? Aí ajuda nós, Senhor, né? E eu olhava e eu falava assim: Senhor amado, eu me lembro que um Dia das Mães, eu preguei lá. Desculpa, amados. Diz que sempre que a gente fala de algo que você passou, a gente vive de novo, né? Eu preguei lá aquele Dia das Mães e eu via 2 rapazes chorando, mas chorava muito perto, assim, da onde eu estava pregando. Depois eu descobri que aqueles 2 eram os irmãos do comando. Eu não sei o que Deus fez naquelas pregações. Eu não sei. Mas alguma coisa Deus deve ter feito, né? Se não for aqui, lá nos tabernáculos eternos, nós vamos saber. E aí, eu falei para os presos,
Quem gostaria de me dar um abraço? Como se eu fosse a sua mãe. Amados, eu nunca vi tanto choro. Tanto choro. E era uma penitenciária masculina, claro, era todos homens, né? Eu me lembro que um homem que já tinha 60 anos, ele chorou, mas ele chorou tanto que ele chegou a molhar a minha blusa. De tanto que ele chorou no meu ombro. E ele falou, missionária, faz uma oração para mim. Pede para Deus segurar minha mãezinha viva. Porque eu fui uma desgraça pelada na vida dela. Pede para o Senhor segurar ela viva, para eu sair daqui e eu ser homem, nem que for por 1 ano, 6 meses, sei lá quanto. Amados, mas foi tanto choro, mas foi tantas lágrimas. Aquele Dia das Mães foi muito, muito, assim, lucrativo para o reino de Deus, eu penso, né? Eu creio que houve arrependimento, eu creio que houve o mover do Espírito, né? E o rapaz que estava lá também, o pastor Murilo, ele estava cumprindo 16 anos de pena por tráfico, e ele se converteu na prisão, e ele se tornou o pastor do raio. Quando meu filho tinha sido condenado aqui, que ia descer, eu falei, Senhor, eu não sei onde meu filho vai, mas eu te peço, Senhor, envia o teu anjo para receber o meu filho lá. E o Senhor preparou o pastor Murilo. E Deus é tão bom, por mais que nós não merecemos, que o meu filho não era inocente, não. Ele estava lá porque ele merecia. Por mais que nós não merecemos, o Senhor capricha de um tanto, que o Senhor, além de preparar o pastor Murilo para receber ele foi morar dentro do raio do pastor Murilo. O pastor Murilo, todas as noites, orava com eles, lia a palavra depois que fechava a tranca e orava por eles. Olha que coisa gloriosa. E aí o pastor Murilo, quando acabou a sentença dele, eu nem perguntei até que hora que eu vou, aí você me dá um sinal. Aí, quando acabou a sentença do pastor Murilo, ele foi para a terra da mãe dele, e ele começou a trabalhar com a iFood, com isso e aquilo, e logo o Senhor o recolheu. Que coisa gloriosa, né, amados? Logo o Senhor o recolheu e levou para si. E aquele homem era uma bênção de Deus. Lá no livro de Isaías 57, no versículo 1, se a Paulinha puder pôr, por favor. Eu me lembrei dessa palavra quando o pastor Murilo se foi. Isaías 57, 1 fala assim, ó, perece o justo. Tem tradução que fala, morre o justo. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Pode passar, Paulinha, por favor. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Tem tradução que fala que o Senhor o leva para que ele entre na paz. Então eu penso isso. O pastor Murilo corria um sério risco de cair ou fracassar, né? Afinal, foi 16 anos dentro da cadeia e lá não tem muito o que fazer. Quando a pessoa se converte lá, as pessoas começam a dizer assim, é fácil, eles escondem atrás da Bíblia, né? Mas aqui fora não, aqui fora você está exposto, né? Satanás começa a dar flechada, começa a oferecer os manjares, né? Ainda mais um homem que ficou sem mulher há tantos anos, né? Eu imagino que Satanás começou, né?
E ele imaginava que ele ia sepultar a mãezinha dele, mas não. A mãezinha dele sepultou ele e ela continua viva, servindo a Deus. Mas ele foi usado por Deus, aquele homem. Foi uma bênção. E durante o tempo que eu tive lá, o Senhor me deu a força de continuar pregando. Então, amados, eu deixo uma palavra no teu coração. Se você tiver um chamado de Deus e você não estiver bem, vai mal mesmo. Porque teve uma vez que eu estava tão mal, numa opressão. E eu fui convidada para pregar. E eu recusei. Eu nunca mais faço isso na minha vida, amados. A não ser que eu não estiver aguentando andar. E a hora que eu fui deitar, o papai falou para mim: filha, por que você não foi? Era só você abrir a tua boca que eu ia encher. Eu fiquei com muita vergonha. E eu falei: ô pai, me perdoa. Me perdoa. E aí teve outras oportunidades de eu ir. E eu fui chamada para pregar de surpresa. E eu não estava bem. Eu tinha pedido até para o Senhor enviar um anjo para mandar uma palavra. Eu cheguei lá, a irmã falou assim: eu pedi tanto para Deus mandar um anjo para pregar. E era você o anjo. Eu falei assim: oh meu Deus, então hoje vai se cumprir a palavra. Eu vou abrir a minha boca e o Senhor vai encher. Né, amados? A gente não tem que se preocupar com o esboço. Nós temos que nos preocupar com aquilo que o Senhor quer falar. Porque muitas das vezes a gente nem lembra mais daquele testemunho. Está lá empoeirado no fundo da gaveta. E você começa a falar e o Senhor te honra. Muito obrigada, meu irmão. E o Senhor te honra, né? E você lembra daquele testemunho? Às vezes era porque naquele dia alguém precisava ouvir, né, amados? Alguém precisava ouvir. E o Senhor prepara tudo. O Senhor, Ele nos guia e nos dá a direção de tudo. Eu gosto muito daquela palavra que fala que a paz do Senhor, a paz de Deus nas nossas vidas é o nosso árbitro, né? É o nosso juiz. Então, as coisas de Deus, se a gente tem paz, tem que ir com humildade e deixar o Senhor fazer, né? Tem hora que às vezes eu estou lavando louça e vem uma mensagem assim maravilhosa no meu coração. Eu falo: meu Deus amado, por que vem tanta mensagem assim a hora que eu estou pregando? Eu não sou tão legal igual aqui. Mas é lá, o Senhor está tratando só comigo. Quando está diante da igreja, o Senhor vai falar com cada um. Porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece, né, aquilo que a gente precisa se alimentar. Nós precisamos daquela nutrição, daquela palavra. Né, amados? E o Senhor é bom. E que a soberba não atinja os nossos corações. E que a rebeldia de Jonas não atinja os nossos corações. E que nós reconheçamos que estamos aqui por causa do Senhor. Né? Não é por nossa causa. Não é para ter título. Não é para ter fama. Né? Nós estamos aqui para funcionar no corpo do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para trabalhar. O Senhor Jesus nunca foi preguiçoso. Até depois que Ele ressuscitou, que Ele aparece lá, Ele pergunta para os discípulos: filhos, tem algo para comer? Não, não pegou nada não. Eles nem reconhecem o Senhor, né? Aí a hora que o Senhor fala assim, ó, lança a rede do lado direito. E aí 153 grandes peixes que quase rompeu as redes. E aí Pedro fica louco. Ele quer ir de mergulho, né? E aí depois, para completar, a hora que eles saem, a hora que eles chegam fora da água, o Senhor Jesus já tinha
pão assado sobre brasas, esperando eles, e peixe. Aonde será que Jesus pegou esse peixe sem vara? Né? Não era a turma que estava pescando? E esse pão, e as brasas, e tudo, da onde? De uma hora para outra. O Senhor Jesus sempre foi trabalhador. Não à toa que ele disse, o meu pai trabalha até agora, e eu também devo trabalhar. Né? Então, se o Senhor Jesus assava o pão, o peixe, e sustentava e servia os seus alunos, porque ele era o mestre. Imagina eu o que não posso fazer, o que não tenho que fazer, né, amados? Não é só o pastor que tem que catar piolho de ovelha, não. Nós também temos que ajudar. E quando o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro começou a ratear, Pedro começou a murmurar, mas pensando bem, Pedro não pegou a bacia, era de costume. Ninguém pegou a bacia. Somente o Senhor Jesus e lavou os pés. Aí ele não queria que lavasse os seus pés. Aí o Senhor Jesus fala para ele, né? Que se ele não lavasse os pés dele, ele não ia ter parte com ele. Sabe por quê que ele não queria que o Senhor Jesus lavasse? Porque esse serviço era dos escravos. Então, amados, vamos encarar o que tiver para nós fazermos com o maior bom grado, porque o Senhor Jesus fez serviço de escravo. Né? E eu louvo a Deus por Ele ter enviado o seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu falo francamente, amados, às vezes a pessoa pensa que a gente romantiza, mas eu tenho dó de quem tem o coração duro. Porque quando eu tive a Monique, e eu cheguei em casa com ela, que eu fui amamentar ela, eu comecei a olhar as mãozinhas, os dedinhos tão fininhos, gente, as unhinhas, aquelas coisinhas. Meu Deus amado, cabeludinha, aquela coisa mais linda do mundo, eu comecei a olhar para ela. E eu tive a certeza absoluta naquela hora que eu morreria por ela, que eu viraria uma leoa se alguém se levantasse contra minha filha. Agora imagina Deus enviar o seu filho amado para morrer por um bando de assassino, por um bando de covarde, por um bando de rebelde. E ele ter que aguentar ver o seu filho na cruz do Calvário por amor a nós. Né, amados? Então vamos cravar a nossa soberba na cruz do Senhor Jesus. Vamos cravar a nossa rebeldia, arregaçar as nossas mangas e lavar os pés dos nossos irmãos. Né? Se possível for, vamos assar o peixe e o pão e vamos servir. Porque ministrar, amados, é servir. Tem tanta gente que pensa que pegar um microfone é ficar melhor que o outro e começar a dar chibatada no outro. Ai de quem chicotear as ovelhas por quem Cristo morreu, amado. Né? Pelo contrário, ministrar significa servir. Né? Tem aluno de Cristo aqui hoje? Tem algum aluno aqui? Glória a Deus. Amados, eu louvo a Deus pela minha oportunidade, agradeço em nome do Senhor Jesus. Me perdoa se eu estendi o horário que eu esqueci até de perguntar. Deus abençoe pela oportunidade. Deus abençoe os amados pela atenção. Espero que a palavra tenha falado nos nossos corações e que nós possamos estar aqui sempre reunidos para exaltar e engrandecer aquele que lavou os pés dos discípulos, aquele que assou o pão e o peixe, aquele que foi até a cruz do Calvário, né? E agora, amados, ele voltou depois da ressurreição. Eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Então, toda vez que nós precisarmos de força, precisarmos de poder, saibamos que nós temos aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. Amém, amados? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.